Boa tarde, damos início agora à nossa reunião de número 65, de estudos do conceito Rosa Cruz no Cosmos, da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Nós vamos estudar hoje as terminologias Rosa Cruzes do capítulo 4, Renascimento e Lei de Consequência, parte 3. Para iniciarmos a nossa reunião, a gente gostaria de convidar para fazermos a oração do estudante Rosa Cruz, criando assim um ambiente espiritualizado. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. A necessidade já mencionada de obter um organismo de natureza específica faz lembrar um aspecto interessante das leis gêmeas, do renascimento e de consequência. Estas leis estão relacionadas com o movimento dos corpos cósmicos, isto é, o Sol, os planetas e os signos do zodíaco. Todos se movem em harmonia com estas leis, guiados em suas órbitas por suas inteligências espirituais internas, os espíritos planetários. Devido à precessão dos equinócios, o Sol move-se para trás através dos 12 signos do zodíaco, à razão aproximada de 1 grau de espaço a cada 72 anos. Através de um signo, entre parênteses, 30 graus de espaço, a cada 2.100 anos, aproximadamente, completando todo o círculo em cerca de 26 mil anos. Isso é devido ao fato de que a Terra não gira em torno de um eixo estacionário. Seu eixo tem um movimento lento, oscilante, próprio, semelhante ao de um peão que já perdeu parte da força, descrevendo assim um círculo no espaço, pelo que uma estrela após outra se converte em estrela polar. Por causa desse movimento oscilante, o Sol não cruza o Equador no mesmo ponto todos os anos, mas sempre um pouco antes, razão do termo precessão dos equinócios. Isto é, o equinócio precede, chega mais cedo. Todos os acontecimentos da Terra relacionados com os outros corpos cósmicos e seus habitantes estão ligados a esse e a outros movimentos siderais. O mesmo se dá com as leis de consequência e do renascimento. O mesmo se dá com as leis de consequência e do renascimento. Conforme o Sol atravessa os diferentes signos no curso do ano, as mudanças climáticas e outras tais afetam o ser humano e suas atividades de várias maneiras. Semelhantemente, a passagem do Sol por precessão dos equinócios através dos 12 signos do zodíaco, que é chamado Ano Mundial, produz na Terra as mais variadas condições. O crescimento da alma exige que o ser humano experimente todas essas condições. De fato, conforme vimos, é ele mesmo quem as prepara enquanto se acha no mundo celestial entre nascimentos. Portanto, cada ego nasce 2 vezes durante o tempo em que o Sol, por precessão, passa através de um signo do zodíaco. E, como a alma é necessariamente bissexual, renasce alternadamente em corpos masculinos e femininos, a fim de adquirir toda espécie de experiências, posto que a experiência de um sexo difere amplamente da do outro. Ao mesmo tempo, como as condições externas não se alteram demais,
no milhar de anos, a entidade pode receber experiências em idêntico ambiente, tanto como homem quanto como mulher. Nestes termos gerais, atua a lei do renascimento. Contudo, como não é uma lei cega, está sujeita a frequentes modificações determinadas pelos senhores do destino, os anjos relatores. Exemplo disso é quando um ego precisa de um olho ou de um ouvido muito sensitivo e surge uma oportunidade para proporcionar-lhe o instrumento requerido em uma família com que tenha estabelecido relações prévias. O renascimento do ego em questão pode ser antecipado. O tempo para o renascimento desse ego pode ser antecipado de uns 200 anos em relação ao período médio de renascimento. Os senhores do destino preveem que, no caso desta oportunidade não ser aproveitada, o ego poderá gastar de 4 ou 5 centenas de anos, além do tempo necessário de permanência no céu, antes de apresentar-se outra oportunidade. Assim, o ego renasce antes do tempo programado, por assim dizer. Mas o que vai faltar-lhe de repouso ao terceiro céu ser-lhe-á compensado em outra ocasião. Vemos, portanto, que não somente os que partiram atuam sobre nós desde o mundo celeste, mas também nós atuamos sobre eles, atraindo-os ou repelindo-os. Uma oportunidade favorável de conseguir um instrumento adequado pode atrair um ego ao renascimento. Se nenhum instrumento houvesse em disponibilidade, ele permaneceria mais tempo no céu, de modo que o excesso de tempo seria deduzido das vidas celestes posteriores. A lei de consequência também age em harmonia com as estrelas. Assim, um ser humano nasce quando as posições dos corpos do sistema solar proporcionam condições necessárias para a sua experiência e progresso na escola da vida. Por essa razão, a astrologia é uma ciência absolutamente verdadeira, se bem que o melhor astrólogo pode equivocar-se por ser falível, tanto quanto aos demais seres humanos. As estrelas mostram acuradamente e determinado pelos senhores do destino o tempo exato na vida de um ser humano em que uma dívida deve ser paga. Fugir disto está fora do poder do ser humano. Sim, elas indicam até o dia exato, embora nem sempre sejamos capazes de lê-lo corretamente. Dessa impossibilidade de escapar-se daquilo que está escrito nas estrelas, apesar de cientes disso, talvez o mais notável exemplo conhecido pelo autor ocorreu em Los Angeles, na Califórnia, em 1906. O conhecido conferencista Sr. L. recebia aulas de astrologia. Seu próprio horóscopo foi utilizado porque um aluno interessa-se mais pelo seu tema do que pelo de um estranho. Além disso, pode comprovar mais facilmente a exatidão da interpretação de alguns pontos do mesmo. O horóscopo revelou uma propensão a sofrer acidentes. Foram então mostrados ao Sr. L. o modo e as datas em que ocorreram alguns acidentes e outros acontecimentos do passado. Também lhe foi dito que outro acidente ocorreria no dia 21 de julho ou no 7º dia após, parecendo esta última data ser a mais perigosa, isto é, o dia 28 do mesmo mês. Foi alertado ainda sobre qualquer meio de transporte das partes ameaçadas de ferimento, espáduas, braços e a parte inferior da cabeça. Como estava plenamente convencido de si, se prometeu ficar em casa nesse dia. O autor foi, por aquele tempo, ao nosso teatro e aos poucos
E uns poucos dias antes da data crítica, escreveu ao senhor L, prevenido novamente. O senhor L respondeu que haveria de lembrar-se da recomendação e teria cuidado. A seguinte comunicação sobre o caso veio de um artigo comum. No dia 28 de julho, o senhor L fora a Sierra Madre num bonde, o qual se chocou com um trem. O senhor L sofreu exatamente os ferimentos previstos e mais um que não lhe fora anunciado. O seccionamento de um tendão na perna esquerda. A questão era averiguar por que o Sr. L, tendo completa fé na predição, não dera melhor atenção ao aviso. A explicação veio 3 meses depois, quando se recompôs suficientemente para poder escrever. Na carta dizia: eu julguei que o dia 28 era 29. Nenhuma dúvida na opinião do autor. Tratava-se de uma parte do destino maduro, impossível de evitar, tal como fora prenunciado pelas estrelas. As estrelas, portanto, podem ser chamadas de o relógio do destino. Os 12 signos do zodíaco correspondem ao mostrador, o Sol e os planetas ao ponteiro das horas, que indicam o ano, e a Lua, o ponteiro dos minutos, indicando os meses em que os diversos acontecimentos do destino maduro de cada vida devem cumprir-se. Nunca é demais insistir que, embora haja alguns casos que não podem ser evitados, o ser humano dispõe de certas margens de livre-arbítrio para modificar algumas causas já postas em movimento. Como disse o poeta, um barco sai para leste e outro para oeste, com o mesmíssimo vento que sopra numa única direção. É a posição certa das velas e não a direção do vento que determina o sentido que eles vão. Os caminhos do destino são como os ventos do mar, conforme nós navegamos ao longo e através da vida. É a ação da alma que determina o objetivo e não a calmaria ou o constante lutar. O importante é compreender que nossas ações atuais determinam as condições futuras. Os religiosos ortodoxos e até os que não professam religião alguma consideram como um dos mais fortes argumentos contra a lei do renascimento ser ela ensinada na Índia a pagãos ignorantes, que nela creem. Não obstante, se é uma lei natural, não pode haver nenhuma objeção, por mais forte que seja, que a invalide ou a impeça de atuar. Antes de falarmos de pagãos ignorantes ou de enviarmos missionários a ele, seria conveniente que examinássemos um pouco os nossos próprios conhecimentos. Os educadores queixam-se por toda parte da superficialidade de conhecimento dos nossos estudantes. O professor Wilbur L. Cross, de Yale, menciona, entre outros casos de ignorância, o fato de uma classe de 40 alunos, nenhum ser capaz de localizar Judas Iscariotes no quadro da Santa Ceia. Quer parecer para nós que seria mais proveitoso ser se os missionários, em vez de se esforçarem nos países pagãos e no trabalho em favelas, dirigissem esses esforços no sentido de levar a iluminação à juventude estudantil de nosso próprio país. Seguindo os princípios de que a caridade começa em casa e como Deus não permitirá que os pagãos ignorantes pereçam, bem melhor seria deixá-los na ignorância que lhes assegura o céu do que, pretendendo esclarecê-los, proporcionar-lhes muitas oportunidades de irem para o inferno em legiões.
Seguramente, este é o caso em que, onde a ignorância é uma bênção, é loucura ser sábio. Prestaríamos um notável serviço aos pagãos e a nós mesmos se os deixássemos entregues a si mesmos e fôssemos procurar um cristão ignorante mais próximo de nossa casa. Além disso, chamá-lo de no Oriente doutrina de pagãos não a compromete. Por outro lado, sua prioridade não é argumento contra ela. Da mesma forma que a solução exata de um problema matemático não é invalidada simplesmente por não simpatizarmos com a pessoa que o resolveu. A questão é apenas esta: a solução está certa? Se estiver, é absolutamente indiferente de onde ela tenha vindo. Todas as demais religiões não foram mais do que condutoras à religião cristã. Eram religiões de raça e continham somente em parte o que o cristianismo tem em maior grau. O verdadeiro cristianismo esotérico ainda não foi ensinado publicamente, nem o será, enquanto a humanidade não ultrapassar o estado materialista e esteja mais preparada para recebê-lo. As leis do renascimento e da consequência têm sido ensinadas secretamente em todos os tempos, mas por ordem direta do próprio Cristo. Como veremos, essas duas leis não foram publicamente ensinadas no mundo ocidental durante os 2000 anos passados. Muito bem. Na reunião de hoje, nós vamos estudar, então, alguns termos Rosacruzes, que são espíritos planetários, precessão dos equinócios, ano mundial, senhores do destino e cristianismo esotérico. Eu conto com a participação de todos na ajuda aí, porque alguns termos também, para mim, são difíceis, tá? Então, espíritos planetários são as grandes inteligências espirituais que procedem de Deus. Então, a imagem aqui, ela mostra que nós temos um Deus supremo, que é o poder, o movimento e o verbo, e nós temos o nosso Deus, o Deus do nosso esquema de evolução, né? Que é vontade, atividade e sabedoria. Nós temos aqui a Terra e nós temos, então, os espíritos planetários que regem cada um dos planetas que estão aqui no nosso campo de evolução. Essas inteligências espirituais, elas guiam a evolução de todos os seres vivos em cada um dos 7 planetas do nosso sistema solar. Então, nós temos o Deus do nosso sistema solar, que são compostos aí de 7 planetas, né? Esses espíritos planetários também são chamados dos 7 espíritos diante do trono de Deus. Essas inteligências divinas, elas são superiores a todos os outros seres do nosso sistema solar e, portanto, também são chamados de ministros de Deus. É importante lembrar que essa classe de seres também estão em evolução nesse esquema de evolução criado por Deus. Então, nós evoluímos e eles também evoluem. São entidades que estão mais evoluídas nos primeiros estágios, ou seja, que alcançaram um grau mais elevado de perfeição em esquemas de evoluções anteriores aos nossos, né? E elas assumem, então, as funções do espírito planetário original, continuando assim o seu processo de evolução e nos ajudando. Uma outra forma pela qual são conhecidos são como anjos estelares. Então, toda vez que a gente falar de espíritos planetários, que a gente falar de inteligências espirituais, que a gente falar dos 7 espíritos diante do trono de Deus, de ministros de Deus e anjos estelares, nós estamos falando dos espíritos planetários, tá bom? Bom, então, uma pergunta básica. Quem é o espírito planetário da Terra? Começa com
É Cristo Jesus. Atualmente. É Cristo, Cristo. é Cristo. Atualmente. Que é um raio do Cristo cósmico, Sim. né? Muito bem. Por que foi necessário que Cristo assumisse o controle do nosso planeta? Porque a gente já estava próximo à segunda lua. O que isso quer dizer, Ângela? Quer dizer que a gente estava tão cristalizado, que se ele não viesse para nos salvar, Praticamente não tinha mais atividade espiritual dos seres que estavam encarnados. o corpo inferior, Quando a o gente desejo fala inferior estava muito carregado. em cristalização, nós estamos falando de desejos inferiores. Então, o homem, nós estávamos muito voltados para o material, nada voltado para o espiritual, imperava a lei do egoísmo, olho por olho, dente por dente, né? Então, nós estávamos num grau de cristalização, isso que a gente chama de cristalização, ou seja, a gente começa a ficar tão preso a essas coisas que a gente começa a impedir a nossa própria evolução. E quando a gente não evolui, a gente também atrapalha a evolução do nosso planeta e de todos que estão aqui. Então, é um processo que eu não estou fazendo mal só para mim. Eu seguro o desenvolvimento e a evolução de todos os seres. Por isso que a Ângela falou que a gente estava criando quase uma segunda lua, porque quando eu não consigo mais, eu cesso todas as minhas oportunidades de desenvolvimento e evolução, eu vou para uma segunda lua, né? Ó, só um adendo aí, na última frase, você vai ler? Vou. Ah, tá, porque a última, Pode falar. a última frase, Cristo veio para limpar e purificar o nosso sangue. Lembrando que Cristo, o sangue do Cristo, ele purificou o planeta Terra, Uhum, certo? Porque ele purificou o corpo de desejo do planeta Terra, uhum. do planeta. O indivíduo não. O indivíduo ele tinha que buscar condições nele, né, para purificar o próprio corpo de desejo dele. Tá, então quando a gente fala aqui do nosso, nós estamos falando do planeta, tá, Sim. gente? Os nossos sangue, os nossos desejos inferiores, é missão individual de cada um segundo o livre-arbítrio. Tem tá? uma passagem da Bíblia que ilustra isso muito sucintamente. Quando o Pedro foi querer andar na água, ele afundou, quer dizer, corpo de desejo. Aí qual foi a expressão dele? Cristo, me salve. Aí o Cristo salvou ele da parte inferior do corpo de desejos. Levando ele para cima. Ele aprendeu na prática como é que faz para sair da parte inferior e subir. Quer dizer que, aqui, de uma maneira prática, se Cristo não tivesse vindo para limpar o corpo de desejo da Terra, por muito que quiséssemos nos empenhar, nós não teríamos mais nem chance, né? Naquela situação que estava de cristalização, né? Não Quase. teríamos mais, né? Vocês já pensaram o que seria sair um pedaço da Terra, com todo mundo já consciente com a mente, a reação que ia ser? Por isso que chamar o Cristo de Salvador tem toda a lógica, né? Uhum. É tudo, todos esses nomes que é dado para ele. E por isso, né, e o pior, né, é que a gente evoluiu ainda tão pouco, que nós já deveríamos ser responsáveis. já deveríamos ser responsáveis pela evolução do planeta Terra. E nós não somos, porque agora a gente sabe que nós estamos no momento do nosso processo de evolução, onde a gente já atingiu o nadir da materialidade, só resta um caminho para nós agora, a subida para a parte mais espirituais e para os mundos mais superiores, né? Então, nós vamos ter que aprender a nos desprendermos do materialismo, do olho por olho, do dente por dente, e ir para o outro patamar, que é o que Cristo veio pregar, que é o da união, que é o da fraternidade, que é a da preocupação com o todo, que é do cuidado com a parte espiritual, né? Que é a lei do amor, que deveria estar imperando, que é o amor fraternal. Ou seja, nós estamos atrasados, estamos em processo de evolução, temos pessoas mais adiantadas, outros mais atrasados, mas acho que cabe para cada um de nós pensar, né,
o que nós podemos fazer cada vez mais para ir se desprendendo dessas questões materiais. Mesmo porque, né, Regiane, se a gente pensar bem, independente de talvez uma grande parte da humanidade estar tão atrasada, está chegando, de alguma maneira, o momento aquele de separar o joio do trigo. Porque alguns vão acessar a vida no éter e os outros não. Então, queiram ou não, já é uma separação. Alguns vão andar mais rápido, enquanto outros vão ter que lutar muito mais. Então, é um momento importante em que todos nós, quem tiver essa percepção e oportunidade, perceber o quanto é importante e sério nos esforçarmos, né? Cada um da sua medida. Porque se, da mesma forma que no outro processo, quando a gente precisou construir pulmões para respirar e sobreviver na Terra nas condições de hoje, nós vamos ter que substituir o uso dos pulmões pelo uso do corpo-alma. Se a gente não tiver construído o corpo-alma, que vai nos permitir viver na região etérica, nós não vamos conseguir fazer esta passagem. E como que eu construo o corpo-alma? Seguindo os ensinamentos que Cristo deixou e purificando os desejos inferiores e transformando em desejos superiores, né? Que coisa interessante, quando a gente tiver o corpo-alma, nós não vamos mais precisar renascer em corpo físico, que nem ele fala nos evangelhos. Quer dizer, vai ter uma época que vai ter gente morando na terra física e uma turma morando nos planos etéricos. Sim. Olha que... Então, quando Cristo vem e e limpa o corpo de desejo do planeta, significa dizer que fomos nós quem, com os nossos desejos inferiores, com os nossos pensamentos, atitudes inferiores, é que contaminamos esse planeta a ponto da necessidade de Cristo vir para limpar o corpo de desejo do planeta Terra. É isso? É isso mesmo, e o que é ainda mais sério, né, Terezinha? É que a gente ainda depende da vinda anual do Cristo, que agora o ápice da vinda dele, quando ele atinge o centro da Terra, é agora no Natal, e depois ele começa o processo de volta para os planos espirituais. Cristo anualmente precisa voltar ao planeta Terra e recolher todas essas impurezas dos nossos desejos inferiores e revitalizar o nosso planeta. Então, isso ainda é um sacrifício por Cristo, né? Porque ele precisa fazer essa vinda anual. Então, o trabalho dele não terminou, digamos assim. Ele fez o grande trabalho para não ter gerado uma segunda lua, mas nós evoluímos pouco, porque a gente precisa atingir um estágio onde a gente não precise da vinda do Cristo anual, que a gente seja capaz de fazer essa purificação. Regiane, você quer dizer que nós continuamos ainda cristalizando? Continuamos dependentes da bondade de Cristo, porque sim, nós continuamos cristalizando. E nós passamos agora pelo nadir da materialidade. Então a gente vê que tiveram alguns grandes já movimentos. Um deles foi, e quando você cristaliza, você traz inclusive doenças para o nosso planeta. Então, a grande epidemia que nós vivemos agora do Covid, há anos atrás, ela foi um belo chacoalhão para mostrar que o planeta, que nós não vamos sobreviver se não tiver solidariedade, se não tiver altruísmo. Mas olha aí, nós ainda estamos vivendo num clima, tudo bem, acabou a pandemia e às vezes a gente pensa assim, o que nós aprendemos? Porque depois da pandemia já tivemos guerras em andamento, né? Então, todo esse amor é o que nós vamos ter que aprender, né? Estão fazendo uma... essa própria questão do meio ambiente, que nós estamos aí, tá? O mundo inteiro assustado, né, em convenções, em planejamentos, né, de todas as autoridades mundiais,
também e as catástrofes que estão acontecendo, do clima, enfim, da temperatura, tudo, eu creio que também é em decorrência disso, né? Não só da devastação, o vai lá e desmata. Não, eu acho que não é só isso, eu acho que é também em decorrência, né, do materialismo, desse egoísmo, né, de todo mundo, da ganância de todo mundo, que todos nós estamos aí sofrendo essas consequências. Eu só ia complementar para que a gente faça uma reflexão para nós mesmos, enquanto estudantes que somos, e tendo esse conhecimento que a gente tem, para ver se a gente está aplicando na nossa vida diária. Ou seja, se a gente está lutando contra os nossos eus, os nossos desejos inferiores, né, o nosso lado egoísta, se a gente realmente está seguindo esse caminho. É só, na verdade, complementando, para que a gente mesmo se policie no nosso dia a dia, através principalmente dos exercícios de retrospecção, né, e concentração, e na prática diária, né, para ver se a gente realmente está se esforçando para vir a somar, né, um carvãozinho para ajudar a que Cristo venha a libertar desse trabalho que ele tem fazendo ao longo de todo esse período que a gente acabou de descrever aqui. Acho que isso que o Bloco fala é importante, porque assim, por que não eu e por que qual é a minha parte? Porque a cristalização e o todo é a somatória do pouquinho que cada um de nós fazemos. Então, quando a gente fala em grandes movimentos, a gente se sente muito pequenininho, mas é a somatória de todo o egoísmo individual, de todos os desejos inferiores individuais que gera o todo. Então, acho que se cada um cuidar da sua parte, né, como naquela historinha do cara que estava jogando a estrela do mar no mar, e um cara falou para ele, né, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou jogando, devolvendo a estrela do mar para o mar para que ela possa viver. E o cara falou, mas com tantas estrelas do mar, tantas estrelas do mar espalhadas pelo oceano, você acha que você vai dar conta? Vai fazer a diferença nesse mundo, né? Ele vai lá, pega uma estrela, joga no mar e diz, para essa eu fiz, né? Então, se cada um fizer a sua parte, nós vamos estar fazendo a parte no todo. Porque se todo mundo que passar lá e ver a estrela do mar, né, limpar os seus desejos inferiores, nós estamos fazendo a diferença. Dá para colocar que o ditado popular diz que de grão em grão, a galinha enche o papo. É isso. Bom, o próximo termo que nós vamos estudar é precessão dos equinócios. Mas para a gente entender a precessão dos equinócios, acho que vale a pena a gente falar aqui, toda ajuda é bem-vinda, porque não é a minha área muito de formação e entendimento, tá? Mas vamos lá, nós vamos falar dos movimentos da Terra. Então, um dos movimentos da Terra é o movimento de translação. É o movimento que a Terra realiza em torno do Sol e que demora aí 365 dias. Então, a Terra leva um ano exatamente para dar a volta em torno do Sol. Aí nós temos o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, no sentido de oeste para leste. Então, este é o movimento que determina dia e noite. Então, por isso que é dia aqui e é noite em outro lugar, porque ela leva em torno, né, o movimento de rotação leva exatamente 24 horas, um dia, né? Então, é esse movimento de dia e de noite.
E a precessão dos equinócios é o movimento que a Terra faz, é o movimento resultante da oscilação do eixo da Terra. Então, quando a gente roda um peão, o peão ele não roda com o eixo certinho, ele dá uma balanceada, né? Que é o movimento chamado de nutação, ou seja, né? Do ponto de vista de quem está na Terra, parece que o Sol acaba por cruzar o equador terrestre num ponto precedente em relação ao ano anterior. Então, é como se o Sol precedesse esse movimento da Terra, tá? O seu eixo tem, então, um movimento bastante lento, oscilante e próprio. E ele vai descrevendo assim, ó, um círculo à medida que a Terra vai girando em torno do Sol. Por causa desse movimento oscilante, o Sol não cruza o Equador no mesmo ponto todos os anos, mas sempre ele cruza um pouquinho antes. Então, é como se ele fosse sempre caminhando um pouquinho antes, que é por isso que se chama precessão, ou seja, precede, chega mais cedo. Todos os acontecimentos da Terra relacionados com os outros corpos cósmicos e seus habitantes, eles estão ligados a esse e a todos os outros movimentos siderais, né? Então, a tudo que eu falo, se eu falo de noite e dia, eu estou falando de um movimento, se eu falo de tudo, né? Época de outono e inverno, tudo está relacionado a esses movimentos da Terra. É onde esse eixo de inclinação da Terra faz com que a gente tenha ao longo dos 365 dias, ou ao longo de um ano, por essa inclinação, o que a gente tem? O que isso faz com que ao longo do ano a gente tem? Que você acabou de falar. As estações. As 4 estações do ano. Se não fosse esse ângulo de inclinação, que está até no desenho muito bem feito ali, e que a Terra gira como se fosse um peão, quase que perdendo a sua força, que faz com que a gente tenha as 4 estações do ano. Só para ficar mais claro, o Sol ele move-se para trás, ou seja, no movimento lento, ele vai passando pelos 12 signos dos zodíacos, conforme indica aí a setinha, tá? Só para falar de uma outra maneira, quando a gente fala que ele percorre aí e atravessa os 12 signos, ele percorre as 12 constelações, a qual é designado como 12 signos do zodíaco. Mas são constelações que estão nos céus, é só uma nomenclatura que é dada. Bom, para atravessar 1 grau é necessário 72 anos. Para percorrer uma constelação, então 1 grau é assim, ó, cada signo ele tem 30 graus. 1 grau, o Sol leva 72 anos. Para percorrer uma constelação, que é um signo, 30 graus, ele necessita de 2.160, cerca, né, de 2.160 anos. Então, para o Sol dar a volta toda pelos 12 signos, ele leva cerca de 25.868 anos. E a isso a gente chama de ano mundial, ou grande ano sideral, tá? Se a gente olhasse aqui, né, nós vamos ver que a Terra circulando em torno do Sol, então você vai ver aqui noite e dia, você vai ver aqui inverno, primavera, que é isso que o Glauco falou, os equinócios, os solstícios, todo esse processo de movimento da Terra. Lá, quando você fala que ele percorre a constelação, né, por cerca de 2.160, é aí que a gente renasce tanto homem como mulher, né? De 1.000 em 1.000 anos. Para a gente ter uma experiência, tanto como homem quanto como mulher, naquele signo ou naquela constelação. Um determinado signo, 2 vezes, é isso? Se ele leva 30 graus e esse processo leva 2.160,
e nós dizemos que nós reencarnamos a cada 1000 anos, ou seja, 2 vezes no mesmo signo, uma a gente vai reencarnar mulher, a outra a gente vai reencarnar onde as condições, reencarnar né, são pouquíssimas modificadas. Então, dá para a gente adquirir experiência nesse período. Atualmente nós também com signo. Estamos no finalzinho de peixes, vamos entrar em aquário daqui a Esse pouco. finalzinho significa faltando ainda 500 anos. 500 para 600 anos. 500 anos, vai. Mas é Tudo é muito pouquinho. lento, é Para entrar transformação. na próxima era. que nós estamos falando que o Sol vai entrar na era de Aquário pelo processo de precessão. Porque, Né? ali, pelo que você falou, desses 25.680 anos, quer dizer, teoricamente, se a gente nasce cada 1000 anos, cada vez que o Sol dá uma volta, a gente nasce 25 vezes. Nos Ele 25 volta mil, anterior. nos 25 mil anos, você quer dizer. Ele Né? volta, tá lá. 12, 24. Você falou aqui, ó. 12, para- 24. são necessários cerca de 25.868 anos. Quer dizer, se a gente renasce cada 1000 anos, cada vez que dá uma volta no zodíaco completo, a gente nasce 25.000. 24. 24, Porque não é tão... de Na 24, verdade, fala 25 certo. porque está se falando lá o 160. Se você pegar o 160 vezes o 25, vai chegar no... mas é No modo cerca geral, de, né? né? Cerca de. Dava para aprender Tem bastante gente que coisa, nasce né? com menos, Tudo é com 500 cerca de, né? anos. Vamos lá. Depende também do grau de evolução. Tem gente que pode adiantar todo esse processo. Então, um efeito visível E do o que Sol... faz adiantar essa evolução? Sabe? A vontade de cada um, não é? A escola da Fraternidade Rosa Cruz mostra isso. Por isso existe, por isso veio a escola da Fraternidade Rosa Cruz aqui no plano físico para nos mostrar o caminho Sim. para acelerar ele, Exatamente, acelerar. para acelerar o caminho. Ajudar a Cristo. Mas tá correto o que você falou, tá, Terezinha? É isso mesmo. Até porque tem gente que consegue essa evolução mesmo sem estar nessa escola por outras escolas. É o processo de evolução. Processo O iniciático. que o que foi reforçado aqui é que a escola que nós estudamos, ela diz que pela retrospecção e pelos exercícios esotéricos, você consegue adiantar esse processo. Aliás, a ideia é realmente essa, né? Conseguir trazer, isso foi dito na semana passada, adiantar Esse importante. processo. Bom, falando ainda do efeito, né, da precessão dos equinócios, um efeito visível do Sol que move-se para trás, a gente pode ver no ponto em que a gente define como equinócio de maio. Então, equinócio de março, desculpa, né? Então, vamos ver aí pela figura, né? Nós temos aqui o signo de Áries e o signo de Peixes, tá? Eles têm 30 graus de distância de um para o outro. Como o Sol move-se para trás, então ele vai se mover aproximadamente, vamos ver, um ano, se a gente pegar lá, né? O primeiro equinócio de março, que foi no ano 1 depois de Cristo, e depois a gente pegar o equinócio de março 498 anos depois de Cristo, a gente vê que ele passou a 5 graus, no outro ele passou a quase 0 graus do signo de Áries, né? E se a gente for falar hoje, o equinócio de março cruzou, o Sol cruzou a linha do Equador, né? A 10 graus aí do signo de Peixes, tá? Então, isso que está dizendo que ele não passa sempre no mesmo ponto, tá bom? Eu não sei se eu expliquei direito, se alguém quiser ajudar, tá? Olha que interessante. A gente acabou de falar aí sobre a precessão dos equinócios e quantos anos se dá uma era. Não é isso? Ou seja, em torno de 2000 e poucos anos. Olha só, a Regiane está compartilhando aí o signo de Peixe e o signo de Áries.
O que a gente consegue aí enxergar com isso que ela mostrou? Se a gente retroceder a 2000 anos atrás, o que aconteceu há 2000 anos atrás? A vinda do Cristo. A vinda do Salvador, do Cristo, né? O que aconteceu na vinda do Cristo? Que nós sabemos, todos nós aqui sabemos. Quando ele nasceu, em que era estava? No signo No do final, Sol, que signo estava no estava? signo de Áries, Sim. né? Estava, Cara do cordeiro, né? estava adentrando a peixes. Porém, justamente por precessão dos equinócios, esse saltinho, esse pulinho para trás, foi quando Cristo, ou quando nasceu Jesus, não é isso? Por isso, olha que lindo que é. Por isso ele é conhecido como o Cordeiro de Cristo, De Deus. não é isso? É Cordeiro de Deus. Por essa razão. E adentrando ao signo de peixes, que é a água, que são os peixes, toda a religião, ou a religião que veio em função disso, que é a religião cristã, católica, tudo está baseado nesses dois símbolos. A água, os peixes, o cordeiro, não é isso? Olha que coisa linda que é. E na igreja, se a gente pegar como chama? A mitra dos bispos, ele tem o formato da cabeça de um peixe. Se você visitar as igrejas, principalmente as mais antigas, em vários lugares, você vai ver também, em muitos lugares, os símbolos aí de peixes. Os vitrais de igrejas. E do cordeiro também. Que é o de ambos. Sempre vai ter o peixes e vai ter o cordeiro. E o símbolo do batismo, que é a água, que é a era entrante, ou signo de peixes. Então vamos lá, ó. Cristo veio na era de Áries, então um ano depois de Cristo, nós estávamos falando aí, né, do signo de Áries, certo? A 7 graus do signo de Áries nós estávamos. Depois, estou voltando ao contrário. Depois, 498 anos depois de Cristo, então a gente fala assim, a gente estava prestes a entrar na era de peixes, mas são quase 500 anos, né? Estava na órbita de influência. Estava na órbita de influência, mas a gente, 498 anos depois, nós estávamos a 7 graus de Áries, tá? E agora, né, 2000 anos, no ano 2023, né, hoje, nós estamos na era de peixes, a 7 graus da era de peixes. Então, quando a gente fala... 7 graus da era De aquário. de aquário. De peixes. Faltando 7 graus para chegar em aquário. Faltando para chegar na era de aquário, mas ainda vamos demorar muitos anos. Uns 500 anos. Mas no mínimo 500 anos, mas já estamos na órbita de influência de aquário, dizendo que a gente precisa evoluir, mas ainda não entramos na era de aquário. E o que mostra ou demonstra para nós que estamos na órbita de influência de aquário? Na prática, na nossa vivência diária. As próprias mudanças climáticas, elas nos mostram. A tecnologia, a eterização, tudo está em nuvens, né? A eterização, pela eterização do material que era físico, tudo era muito papel, e agora nós estamos falando de materiais mais etéricos. Por quê? Porque aquário é o quê? O que aquário é? Signo de ar. Sim. Por ser signo de ar, tudo o que está acontecendo hoje está se movendo por ar. Pelo que a Rê comentou agora, ou seja, pelas ondas, né?
pela parte tecnológica que mencionou a Magali, né? Os aviões, tudo rápido, a internet que mencionou a Ellen, por essa razão. É interessante que com esse estudo de hoje, maravilhoso, que a gente está tendo aqui com a Rê, você começa a amarrar certas coisas. A gente que vai recebendo conhecimento aqui da escola, daí a gente vai amarrando as pontas cada vez mais. Essa previsão, falando dos 7 graus, que lá demorou 400 e tantos anos, quando a gente fala dos 7 graus agora, e pensando em aquário, é mais ou menos, por isso que o cálculo tem toda a lógica, é bem parecido, tem lógica. Vai demorar ainda uns 500 anos para a era de aquário. Que não é tanto assim, para nós. Mas não, hein? Nós não estaremos aqui. Mas estamos em algum lugar. Quer dizer que a nossa próxima reencarnação vai ser na era de aquário. Tudo que a gente tiver que aprender de peixes, nós vamos ter que... Para quem conseguir, né, amiga? Vamos falar a verdade. Vamos ter que aprender Quer agora. dizer, a última oportunidade que nós temos é agora. Então, vamos lá, né? Então, conforme o Sol atravessa os diferentes signos no curso do ano, ocorrem, então, as mudanças climáticas que a gente falou e outras que afetam a atividade do ser humano e as nossas atividades aqui na Terra. O crescimento da alma exige que, então, a gente experimente todas essas condições, todas as vibrações de cada constelação, de cada signo, mas enquanto a gente está encarnada daquele signo e todas essas rotações e esses movimentos que acontecem, eles estão nos influenciando, né? Posso fazer um comentário? Isso tudo que a gente está falando aqui agora, se a gente conseguiu constatar aqui que, como a gente reencarna em média a cada 1000 anos, há as exceções, obviamente, e tem toda essa questão dos signos que a gente mencionou, se a gente não aprendeu a lição aqui e agora, do que aquilo que a gente precisaria aprender, que foi a reflexão que eu comentei ali atrás, se a gente está colocando na nossa vivência diária todo esse aprendizado, né? Conseguem imaginar que se a gente não aprender essa lição aqui, agora, nessa encarnação, a gente já vai entrar na próxima era atrasado, e a gente já vem atrasando de todas as eras anteriores. Olha o atraso que a gente vem seguindo aí ao longo desses cada 1000 anos. Olha a importância da gente se esforçar no nosso dia a dia para aperfeiçoar, melhorar, sublimar. As oportunidades vão diminuindo, né? Vai ficando cada um vez mais difícil para nós mesmos. Nós mesmos é que criamos nossas dificuldades. Todas essas limitações que eu tenho é por resquícios de tudo que vem do passado. A gente vem carregando isso. Encarnação a cada encarnação. Aí surge uma escola como a Fraternidade Rosa Cruz, que nos mostra o caminho, o que a gente tem que fazer, e mesmo aqui a gente continua fazendo errado, ou deixando de fazer. Não. Levando em consideração que a quem é dado, mais será cobrado, né? Sim. Bom, fazendo uma associação aí também, né? Nós escolhemos as condições do nosso tema natal, conforme mostra ali no cantinho, né? O mapa astrológico, né? Nós escolhemos as condições que a gente quer enfrentar nesta vida para o nosso aprendizado e para o nosso processo de evolução. Nós escolhemos isso porque a gente passa pelo ciclo em que a gente está encarnado, que é o ciclo de vida na Terra, e depois quando a gente vai para os mundos invisíveis, para os mundos superiores, lá no segundo e terceiro céu, né? E no terceiro céu, onde a gente vai conseguir escolher as nossas condições, ajudados pelos anjos do destino, a gente volta para o mundo físico com essas escolhas de que as lições que a gente vai passar aqui são as lições mais adequadas, as provas mais adequadas para o nosso processo de evolução, né? Bom, então, agora eu acabei de falar, né? O que é mesmo o ano mundial?
aqueles 25.800 e não sei, 26 mil anos, Muito que bem. passa pelo... É a passagem do Sol por precessão dos equinócios. Isso, nos 12 signos dos zodíacos e que leva aí 25.800 cerca, né, de anos, né? Então, isso é ano mundial, isso é grande ano sideral, tá? Todo esse processo, então, produz na Terra as mais diferentes condições, tá? Quando você fala, né, das lições que a gente precisa de aprender, que a gente escolheu lá no terceiro céu, então, assim, se a gente, né, ficar atenta, a gente percebe realmente o movimento das espirais dentro de espirais. Então, acontece que uma lição que se a gente não aproveitar e realmente não aprender, logo em seguida vem uma outra situação, mas com a mesma lição para você aprender. Então, isso assim, fica muito claro para a gente. Então, é a importância da gente prestar atenção e realmente se esforçar para aquela lição ser aprendida para a gente poder evoluir. Porque enquanto a gente não sai daquela lição, aquela lição permanece ali em cima da gente, cobrando e cobrando. E o interessante também é que na medida que a gente aprende a lição, as outras pessoas que estão envolvidas na lição terminam também, de certa forma, aprendendo. É isso? É isso. E a lição aprendida, ensino suspenso. É como na escola, né? Eu posso reprovar de ano, dependendo do grau, ou eu posso pegar uma dependência em uma matéria, né? Então, ou seja, eu vou fazendo aquela matéria quantas vezes eu for reprovado nela, graças à bondade divina, né? Agora, assim como na escola jubila, né? Eu tenho um período para fazer, que é o período da minha vida. Se eu não aprender a vida toda que eu estiver aqui, eu sei que eu vou jubilar nesta vida e vou criar um destino maduro, muito provavelmente, para vidas futuras, não necessariamente na próxima vida. Sim. Eu posso repetir essa lição várias outras vidas para frente, dependendo dos resgates e dos aprendizados que eu tenha que fazer, porque a gente sabe que a escolha das lições, que a gente escolhe as lições, mas a gente também escolhe a teia do destino, com quem eu preciso vir na próxima vida para pagar ou para aprender aquela lição. Então, não é sempre, não é a cada encarnação que eu vou repetir todas as lições que eu tenho que aprender. Vai depender das condições em que eu estou escolhendo para nascer naquele momento, as pessoas com quem eu vou me encontrar naquela vida. E aí vem os resgates de destino maduro que eu tenho que fazer e as lições que eu vou ter que aprender naquela vida. Então, com certeza, nós já temos dívidas e lições para aprender por várias vidas que a gente reencarnar, né? Então, é um processo... Agora, assim, é dolorido, né? Eu digo assim, é dolorido quando eu olho isso pelos olhos materiais, porque eu digo assim... Nossa, eu vou ter sofrimentos olhando pelos olhos material, né? Mas quando eu olho pela visão espiritual, eu digo assim, olha que bênção divina que eu tenho de ter tantas oportunidades e tanta ajuda, tanto dos os anjos do destino e de todas as hierarquias, e eu sempre falo do nosso hino de encerramento da Fraternidade Rosa Cruz, que tem uma frase que toda vez que eu estou assim, em pesar por alguma lição que eu estou passando, eu lembro: se caíres pelas provas, dar-te-emos forças novas,
para a luz em ti se restaurar, né? Então, essa frase do hino, ela é muito bonita, porque a gente sabe que não tem como aprender a andar de bicicleta sem cair. Então, as lições também, a gente deveria aprender pelo amor, mas a gente sabe que a gente cai e muitas vezes a gente aprende pela dor. Então, essa certeza de que nós vamos ter forças novas é muito, para mim, muito reconfortante, né? Não é de acomodação, mas é de dizer, tem gente me ajudando no processo. Essa ajuda é infinita? Eu acredito que sim, Sim, sempre que porque você Deus precisar. é infinito. Mas uma das coisas que o Jonas falou semana passada e que ficou bem marcado é que nós já sabemos disso, mas nós, estudantes Rosa Cruzes, quando nos tornamos probacionistas, nós aceleramos essas aprendizagens. Então, nós aumentamos as nossas provas e nós encurtamos, então, essas dívidas futuras, porque nós estamos trazendo para o presente algumas dívidas que nós iríamos só pagar em vidas futuras. Como nós estamos ficando cada vez mais conscientes dessa evolução, então, dessa forma, nós estamos adiantando esse processo. Quitando essas dívidas antes. E provavelmente, espero, não fazendo novas. É curso intensivo. Sim. E a Terezinha falou uma coisa importante. Ela disse que Deus é infinito. E é Deus, pai, né? Deus é Pai. Deus é luz. Deus é amor. E nós temos a graça do Senhor. Então, vamos seguir. Senhores do destino. Então, um outro termo que nós estamos estudando são os senhores de destino, que também são chamados de anjos do destino, os anjos arquivadores, anjos relatores, né? São poderosos membros, os embaixadores dos grandes anjos planetários. E como tais, eles estão relacionados com o nosso nascimento, nos ajudando, então, a escolher o nosso ambiente ao redor, lá no terceiro céu, não deixando, e também ajudando para que a gente não fuja aí das nossas provas, né? Então, eles se dedicam a cada vida, o destino que deve produzir os necessários efeitos. Então, eles ajudam a gente escolher todo o ambiente ao nosso redor e garantindo que a gente vai ter as lições no nosso destino que vão produzir os efeitos necessários. Então, aquela frase que às vezes a gente diz, eu não pedi para nascer, não existe, porque a gente não só pediu, como escolheu o nosso cenário, com quem a gente iria viver as nossas provas, né? Enfim, tudo isso é um processo de escolha. Não tem fuga, né? Não tem fuga. Eles e quando a gente foge, né, muito provavelmente, se a gente vê no nosso mapa, o nosso Saturno vai estar naquele ponto que diz assim, aqui, ó, tá a grande lição, né, e para a gente estar atento. Conforme nós lemos na lição referente ao conceito, a história do Sr. L. Ele tinha que passar, ele foi alertado, só que como era destino maduro, ele confundiu o dia. Provavelmente ele deixou nas vidas passadas alguma coisa. Então não foi culpa do Saturno. Não. Então, Foi Não, Saturno não, gente, nada é culpa de um astro. A citação que eu fiz a Saturno é que Saturno, ele nos ajuda a manter nos trilhos, né? De vez em quando ele dá uns tapinhas para que a gente, presta atenção, para que a gente se mantenha naquilo que a gente precisa. Saturno Cada astro tem a sua função e a sua lição e o seu alerta. Mas eles não são culpados de nada. Só para dar um escolhemos. colorido. Eu, por exemplo, Saturno, para mim, a imagem que me vem é de um professor muito sábio e enérgico. Correto. Ele é O bom. que significa isso, Magali? Que outro nome você daria para isso que você acabou de falar? Ele é um Uma palavrinha mestre. só. Ele é um Isso. mestre. Fechou. Saturno é o mestre.
Por isso que quando a gente faz a associação, e o Carlos publicou esses dias, né, da Branca de Neve e os 7 Anões, o mestre está relacionado a isso. Bom, então vamos lá. Ainda falando de senhores do destino, né, eles são eles que guiam as influências dos astros de forma que afete a cada um de nós da maneira que é mais conveniente. Eles estão ali para facilitar a liquidação das nossas dívidas passadas, que nada mais são do que as lições que a gente tem que aprender. Então, eles nos ajudam a recolher o benefício de qualquer bem que a gente tenha feito nas vidas anteriores, e eles ajudam também a gente a pagar as nossas dívidas, né? As dívidas também que a gente contraiu em vidas anteriores. Os anjos do destino têm como auxiliares uma poderosa legião de agentes e espíritos da natureza que nos ajudam aí em todo o nosso processo de evolução, tá? O próximo termo, Rosa Cruz, é cristianismo esotérico. Para a gente chegar no cristianismo esotérico, acho que é importante a gente entender o que é cristianismo. Então, cristianismo é a religião universal do futuro. O que é cristianismo, gente? É quem segue Cristo. Quem segue Cristo, acredita em Cristo e segue os ensinamentos que Cristo veio nos trazer. Não né? é religião, né? Cristã, apostólica, ou ortodoxa, todas essas coisas. É toda a religião que acredita nos ensinamentos cristãos. E segue, né? E segue, tá? É a maior e divina medida tomada para a salvação da humanidade. Então, quando a gente diz assim, Cristo veio neste mundo para salvar a humanidade, então se ele veio para salvar a humanidade, ele veio trazer os ensinamentos que a gente precisava naquele momento. A religião cristã hoje é a mais elevada fornecida ao ser humano até o momento presente. Pode ser que no futuro tenhamos novas, né? Então, a religião cristã não teve ainda o tempo necessário para realizar o grande objetivo dela, né? Até agora, muitos de nós ainda estamos sob a influência dos espíritos de raça, ou da nossa reminiscência, o espírito de família, o espírito de tribo. E nós temos que libertar disso para seguir os ensinamentos da religião, do cristianismo. Os ideais do cristianismo ainda estão muito elevados para a maioria de nós, né? E a gente sabe que mesmo para quem acredita e pratica o cristianismo, as escorregadas que a gente dá, principalmente no que se refere ao espírito de família, né? Como é que é? Tem um ditado popular que diz assim, farinha pouca meu pirão primeiro, né? Ou seja, na primeira dificuldade a gente tende a preservar tudo que é da nossa família, tudo que é dos entes que estão mais próximos de nós, né? O cristianismo atual, ele vai permanecer até se apagar todo esse sentimento de raça. Só depois é que a gente vai viver verdadeiramente a religião de Cristo, a religião do Filho, e que é o cristianismo esotérico. Então, agora vamos entender o que é esotérico, né? Quando eu falo em esotérico, eu estou falando de um conhecimento mais complexo e um entendimento que foi dado, ainda estava muito restrito a um círculo de especialista, tá? Ele está relacionado com a questão do interno, do oculto, do reservado. Então, toda vez que eu falo do esotérico, eu estou falando que se eu seguir o caminho de preparação da iniciação Rosa Cruz, eu estou falando que eu tenho até uma certa etapa, até o probacionismo, as lições, eu recebo ainda lições
né, através de uma comunicação, mas à medida do probacionismo eu já começo a receber lições que são individuais, que são só para mim e que cada um vai ter a sua lição, e a partir do discipulado são lições muito individuais e que a gente vai recebendo à medida de cada grau de evolução que é diferente de uma pessoa para outra. Então, para passarmos de nível, nós utilizamos os processos de iniciações, tá? E está relacionado, então, com o que eu falei, com a individualidade. Não sabeis que sois templos de Deus, ou seja, cada um de nós tem um Deus interno e nós vamos despertando esse Deus interno que está dentro de nós. Por isso que a gente diz que na base, né, que o caminho da iniciação ele é largo na base e vai se estreitando e vai se individualizando da igreja, também. né? Fino lá em cima. Lá em cima, né? E cada um vai passando e os aprendizados vão se tornando cada vez mais individuais. Muito bem. Então, o cristianismo esotérico propõe a trabalhar o estabelecimento de uma nova compreensão da vida, de acordo com a interpretação da doutrina cristã. A verdade é conhecida por cada um segundo a sua investigação nos mundos invisíveis, livre da interpretação de outros. Então, quando a gente pega o conceito Rosa Cruz, ele diz que nós temos ali aqui bastante conhecimentos e bastante verdades que a gente tem a liberdade de investigar nos planos superiores e nos mundos invisíveis para ter a comprovação de cada uma dessas verdades, que não é que o livro está longe de dizer que aquilo é uma verdade, como que eu vou dizer assim, absoluta, né? Nós é que vamos entender essas verdades, tá? Essa verdade, então, é compreender, cada um compreende da sua maneira, com o seu grau de evolução, e nós podemos comprovar. Então, eu sempre digo que quando a gente lê o conceito Rosa Cruz, você passa, cada vez que você passa por ele, você tem uma compreensão diferente, mais ampla e de acordo com o seu grau de entendimento. Então, às vezes eu leio coisas e a gente já repete a leitura, porque o processo de evolução é em espiral e é por repetição, né? Quanto mais você lê, mais você vai encontrando verdades ocultas segundo o seu grau de evolução e entendimento naquele momento. O que significa dizer que a filosofia Rosa Cruz é um cristianismo esotérico? É uma pergunta. O que significa? Que nós somos o arauto da nova dispensação. Ou seja, né, ele fornece um significado oculto ou esotérico à doutrina cristã, ou seja, a doutrina das igrejas, sejam elas protestantes ou católicas, mas da doutrina cristã, tá? Os ensinamentos da sabedoria ocidental estão compreendidos na filosofia Rosa Cruz. Por isso que quando a gente estuda a filosofia Rosa Cruz, a gente também estuda a Bíblia, que é entender a Bíblia em miúdos, né? Ou seja, a Bíblia tem muito ensinamento oculto que nos é dado em parceria e de uma forma que a gente possa estar complementando esse entendimento, tá? Então, os ensinamentos Rosa Cruzes, ele traz adicionalmente uma grande quantidade de informações sobre os planos invisíveis e as suas leis, inclusive a questão aí do renascimento, tá? Bom, o cristianismo esotérico, Cristo vamos entender um pouquinho Cristo, né? Que é um grande ser de elevado desenvolvimento espiritual, a mais alta expressão arcangélica, ele é o mais elevado iniciado da onda de vida
humana, né? Desculpa, Não. que eu acho que eu confundi, né? Cristo é o mais elevado De- na onda de vida dos arcangélica, isso, tá? Que foram humanos no período solar, é isso? Por a humanidade Do período solar. Isso. Desculpa aí que na hora de eu ler eu me perdi. Cristo veio à Terra, então, a fim de influenciar espiritualmente a cada um de nós, pelas suas vibrações de luz, de vida e de amor. Então, é importante a gente falar que a gente está se referindo muito ao Cristo, né? Mas que a gente entende Cristo Jesus. Jesus é um maior, é o ser mais elevado da onda de vida humana. humana hoje. E Cristo da onda de vida arcangélica. Então, nós estamos falando que Cristo usou o corpo de Jesus para estar, o corpo físico de Jesus, para estar aqui entre nós e poder. Oi? O físico e o vital para nos ajudar neste processo. Nos últimos 3 anos de vida de Jesus. Isso. Porque o arcanjo não teria como construir o corpo. O mais inferior do arcanjo, qual é o De desejos. Corpo de desejo. Então, ele não teria condições de construir o corpo físico e vital, e ele precisou da ajuda de Jesus, que era o mais elevado da onda de vida humana, tá? E então, desde então, nós continuamos, nós continuamente, a gente tem toda essa luz de Cristo nos envolvendo e nos ajudando aí nas mais altas influências espirituais. A origem do cristianismo esotérico, a gente encontra suas raízes lá na ordem dos essênios, no tempo de Cristo. Então, José e Maria, que eram pais de Jesus, Zacarias e Isabel, pais de João Batista, Jesus, João Batista e os seguidores de ambos, todos foram essênios, tá? Lázaro foi um iniciado por Cristo na simbólica passagem de ressurreição. Ele renasceu depois como Christian Rosencrantz, fundador da Ordem Rosa Cruz. Então, Jesus, ele foi educado pelos essênios, né? Sendo educado até que quando ele estava há 3 anos da crucificação, aí então Cristo veio, porque ele tinha todo o corpo dele preparado, e a gente sabe, né, que a luz de Cristo era muito forte, e ao usar o corpo físico e vital de Jesus, né, em determinados momentos, o Cristo precisava sair desse corpo, e esse corpo ficava aos cuidados dos essênios para se recompor e receber essa luz tão intensa de Cristo, tá? Muito bem, assim nós encerramos o capítulo 4, Renascimento e a Lei da Consequência, parte 3. Nós fechamos então a reunião de número 165 do Conceito Rosa Cruz, e para encerrar a nossa reunião, nós fechamos com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.